Graças e paz, amados. É só pela graça. Amém, irmão? É só a graça de Deus. A graça é aquilo, Ele nos dá o que não merecemos e não nos dá o que merecemos, né? Isso é graça. Nós estamos vivendo um tempo, estamos terminando um ano bem atípico, bem diferente, nunca vivido antes, talvez por você nem por mim. E que a palavra distanciamento tem sido muito dita, né? Nós dissemos aqui hoje. Distanciamento social, uso de máscaras, precaução, tudo muito necessário nesse tempo. Mas há um distanciamento que infelizmente não devia existir. E não é o distanciamento social, é o distanciamento espiritual. É as pessoas se distanciando mais e mais de Deus. Mais e mais a criatura se distanciando do seu Criador. Nós observamos que, enquanto usamos máscaras para protegermos do vírus, não tiramos as máscaras da hipocrisia. Continuamos com elas de dia e noite. Mas o que fazer nesse tempo? Esse tempo tão diferente. E sabendo que esse tempo é um tempo em que sofremos um ataque enorme das trevas. O inferno ataca, sem piedade, todo mundo, mas inclusive a igreja, inclusive os cristãos. E o ataque do inimigo é basicamente em colocar no coração do crente duas coisinhas: dúvida e depressão. Há muitos que estão aí duvidando de Deus, não crendo mais no seu poder, nas suas promessas, na sua palavra. E gerando uma coisa chamada depressão, porque se sentem aflitos. Volta aquele vazio no coração e aquele desespero. E muitos cristãos não estão suportando. E olha que eu estou falando de cristãos. Nem mencionando quem ainda não conhece esse Cristo como conhecemos. E esse ataque sem piedade tem jeito para ser vencido. Tem como nós vencermos esse ataque, sabia? Tem como a igreja vencer isso aí. Há como vencer. Porque, segundo escreveu o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então nós temos armas poderosas para vencer isso aí. E o que fazemos se não estamos usando essas armas? Mas o Senhor nos ensina como fazer isso. O Senhor nos dá a direção de como fazer isso. Nos exemplos da Bíblia, nos exemplos que Ele aqui nos coloca. E eu quero trazer um exemplo bem marcante. Está no Evangelho de Lucas, o capítulo 22, nós vamos ler o versículo 31 ao 34. O Evangelho de Lucas, capítulo 22. Jesus já tinha feito a ceia, estava ali com seus discípulos e chegou um momento à parte que ele chamou o seu discípulo Pedro. E ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça.
E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, palavra que nos fortalece. E nesse dia especial, nesse dia da Bíblia, nós temos aqui o privilégio de ter a palavra juntinho de nós. Com liberdade podemos transmiti-la, com liberdade podemos lê-la, com liberdade podemos retirar dela os princípios maravilhosos de vida e também as armas espirituais que aqui estão expostas para nosso uso. Abençoa-nos, Senhor, com a revelação da tua palavra, dirige-nos e fala ao nosso coração como já tens falado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Jesus faz um aviso a Pedro, e ele diz: Pedro, olha, o Satanás pediu para te peneirar. E como é a peneira do trigo? É uma peneira grande, se coloca o trigo, e ali o agricultor, o trabalhador, ele vai, mexe a peneira e joga o trigo para cima, depois ele desce na peneira e joga de novo, e várias vezes isso, para quê? Para que o grão de trigo caia e fique na peneira o quê? A palha, somente a palha. A peneira de Satanás é assim, ela joga o crente para cima e para baixo, vai moendo, vai mexendo, vai jogando, até que a fé vá caindo e fique só a palha, que vai para o fogo, que é queimada. A intenção, por isso que Jesus falou, orei para que não desfaleça a sua fé, é porque a intenção do inimigo é minar a nossa fé. Fazer com que você duvide, que você não creia mais em Deus. Você acha que tudo é uma historinha contada pelos antigos. O livro da Bíblia é escrito por homens, mas a própria palavra explica que homens inspirados por Deus escreveram. E foi porque nenhum outro livro. Bíblia significa biblioteca, junção de livros. Essa Bíblia que você tem nas mãos contém 66 livros, todos em uma harmonia. E por que existe essa harmonia em 66 livros? É porque o mesmo autor foi que usou cada escritor. Amém? Por isso, somente por isso. O autor é um só. Não são vários autores, um só. E essa palavra é que o inimigo tenta fazer que a gente duvide, não creia e se afaste dela. Não aceite, duvide dela. Por isso que Jesus disse: Pedro, olha, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Mas ele disse: não, que é isso, Senhor, eu estou pronto. Posso ir para onde o Senhor for, se o Senhor for para a morte, eu morro contigo. Ele disse: Pedro, você não sabe da missa o terço, ou do culto hino. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: tá brincando, eu? Senhor, sou Pedro. Pois é, Jesus estava mostrando ali o caminho para vencer isso, para poder lutar contra essa arma do inimigo. Tem um teólogo, aliás, é um pastor puritano, inglês, do século, eu acho que era do século XVI, William Perkins. Ele
tem uma definição bem interessante sobre o crente. Ele diz que há dois tipos de crente: o crente nominal e o crente neurótico ou nervoso. O nominal é aquele que acha que está tudo bem com ele. Eu sou crente. Ele tem uma opinião de si bem exagerada. Ele é aquele que cumpre rigorosamente tudo e acha que cumprindo tudo, está tudo certo. Então ele resiste a qualquer mudança, ele resiste a qualquer coisa que o contrarie, ele resiste a qualquer revelação que seja dada que não venha daquilo que ele já tem na cartilha. É o crente nominal. E há o outro que é o neurótico ou nervoso, é aquele que, ao contrário, ele tem uma baixa autoestima, a opinião de si mesmo é degradante, ele acha que é depreciativo, ele não se vê, não se encaixa, ele tem uma opinião distorcida de si mesmo, não se aceita, acha que não, eu estou aqui na igreja, mas Deus não quer nem saber de mim, eu sou o pobrezinho do canto, não, e sempre é assim. É aquele crente da cantiga da Guiné, sabe, né? Como é que a Guiné canta? Tô fraco, é esse, né? É aquele crente assim, todo tempo está fraco, todo tempo é pedindo oração, não dá certo nada, está tudo ruim. Ele não consegue entender por completo o sacrifício de Jesus na vida dele. Jesus deu um exemplo disso muito bonito, também no Evangelho de Lucas, só que no capítulo 18, que ele fala sobre dois homens, um publicano e um fariseu. E ele diz, no capítulo 18, verso 9, que esse publicano, ele estava indo para o templo. E ele fala sobre daqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. E ele diz, dois homens subiram ao templo a orar, um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu em pé orava no íntimo, dizendo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros por aí. Os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele viu o publicano passando e disse, pronto, eu não sou como esse não. Não. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Aí, o publicano diz assim, o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus meu, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esses dois mostram bem esse quadro. Daquele que é nominal, daquele que cumpre as regras e acha-se melhor que os outros. E daquele que é o nervoso, que está ali e não se acha com nada. Não é nada, não sente nada, não tenho nada. Mas se humilha. E para a gente vencer esses dois tipos, aí só um jeito. Uma conversão sincera, uma conversão genuína, uma mudada na condição humana, que esse possa entender que necessita realmente de Deus, e que só Jesus, só pela graça dele nós somos alguma coisa, não por nossos méritos, não porque eu tenho algo, tenho A, tenho B, tenho alguma coisa na vida que mereça ser salvo. Por isso que Jesus, ele pegou Pedro e ensinou esse caminho. Porque Pedro no começo era esse arrogante. Estava ali cheio de si. Disse, não, eu não caio. Nessa história não é comigo. Não, eu fico firme até o fim, vou até a morte. Mas para ver essa conversão verdadeira, Pedro teve que passar pelos estágios da conversão. Existem 4 estágios para a conversão genuína,
para a mudança real. O primeiro estágio é a humilhação. É quando você sabe que nada, nenhum esforço, nada que você faça, nada de seu, vai fazer com que você alcance por si só, sozinho, a salvação ou o perdão dos seus pecados. Pedro foi confrontado nisso. Ele estava ali, certo, que não, eu sou Pedro, eu resisto, vou até o fim. Mas quando Jesus é preso, quando a turba chega, Pedro fica ali olhando aquilo. Ele estava dormindo, mas acordou. Tirou a espada e foi logo em cima do servo do sacerdote. E mirou na cabeça, mas acertou a orelha. Tchum. E aí foi repreendido por Jesus. Pedro, guarda a espada. Não é por aí, não é com sangue. Chegou a minha hora, Pedro, você não está entendendo. E ele cura a orelha do servo, é amarrado e preso, levado com os homens, e Pedro e os outros fogem. Começa ali Pedro a pensar o que aconteceu. Ele começa ali o processo de humilhação. Já foi repreendido publicamente ali nessa hora, e agora é hora de quebrar o orgulho de Pedro. Porque a humilhação serve para isso, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar nossa autojustificação. Essa coisa de dizer, eu mereço ir para o céu. Eu sou servo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo. Eu mereço. E é nessa hora que Deus nos humilha para entender que você não merece nada, é pela graça. Que não merecemos, há uma coisa assim que merecemos, o inferno. Mas pela graça nós estamos indo para o céu. Por isso, chega esse estágio da humilhação em que ele é humilhado. Ele tem que fugir. Nós vamos ver no relato de João. E João faz o relato mais preciso dessa hora. Quando Jesus é preso. No capítulo 18 de João vai que Pedro vai seguindo até a casa do sacerdote Anás, onde Jesus foi levado de madrugada. Chegando lá, um discípulo que conhecia a casa do sacerdote entrou e ali conseguiu levar Pedro com ele. Esse discípulo provavelmente era João, filho de Zebedeu, e como Zebedeu, pescador, fornecia peixe para ali, para o sacerdote, ele tinha acesso à casa, conhecia os servos, conforme o relato de João, dá para a gente entender que ele conhecia bem os servos da casa de Anás. E aí ele fala e consegue que Pedro entre, mas Pedro entra ali humilhado, ele entra ali olhando e com medo, ele vê o seu mestre e senhor ali sendo interrogado. E ele está ali meio desconfiado. Ele já entra e alguém olha para ele, epa, peraí, eu conheço você, você não é discípulo dele? Ele diz, não sou. Já começa aí. Nega logo de cara. Mas estava ali o começo do processo de humilhação na vida de Pedro. De começar a entender que ele não podia por si só vencer qualquer outra coisa senão por Cristo. Em seguida, o segundo estágio na conversão genuína, depois da humilhação, é a fé. Porque a fé é a base para todos os princípios de salvação na Bíblia. É impossível agradar a Deus sem fé, Hebreus 11:6. E por que é impossível agradar a Deus sem a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Ele mesmo responde, porque é preciso que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe.
e que é também aquele que recompensa se você buscá-lo. Se você crê, você agrada a Deus. E isso é fé. Fé é eu acreditar que esse Deus que eu não vejo, que eu não enxergo, que eu não sinto com as minhas mãos, que não tem uma forma definida em imagem esculpida por homem algum na terra, mas eu creio que Ele existe. Creio que Ele é o Criador de todas as coisas. E não preciso ver uma imagem dEle. Eu sei que Ele é. Porque Ele disse, eu sou o que sou, e acabou a história. Amém? Ele é. E essa fé é importante, porque sem essa fé, como é que eu vou entender essa salvação em Cristo? E o que estava sendo minado no coração de Pedro era a fé. Ele estava vendo aquele que ensinou sobre fé, aquele que ensinou sobre o poder de Deus, aquele que ensinou sobre o reino de Deus, estava ali sendo interrogado, testemunhas falsas acusando, todo tipo de coisa, machucando a ele, ferindo, esbofeteando-lhe a face, e indefeso. E Pedro começa a ficar sem entender, porque aquilo está minando a fé de Pedro. Anás faz uma pergunta e diz, vem cá, conte da sua doutrina, o que você está ensinando, fale, defenda-se. E Jesus simplesmente diz o quê? Não, eu falei publicamente. Eu falei nas sinagogas. Eu falei no pátio do templo. Todo mundo ouviu. Se quer saber o que eu ensinei, pergunte aos meus discípulos, eles vão responder. É nessa hora que o guarda dá um tapa em Jesus, dizendo, é assim que você responde aos sacerdotes? Eu não respondi nada errado. Por que você me bate? E ali naquela confusão, Pedro se encosta junto a um grupo de pessoas, junto a uma fogueirinha, ele fica ali se aquecendo, madrugada ali é frio, e lá está Pedro se aquecendo, e a conversa está se enrolando, e ali alguém vê, peraí, os discípulos conhecem a história dele? Vem cá, você é discípulo dele, né? Você é discípulo. Aí Pedro olha assim, peraí, não, eu vou ter que responder o que ele... Não, eu vou ter que dizer o que ele ensinou. Não posso, não, eu não sou. E nega a segunda vez. Está sendo minado na sua fé. Ele precisa retornar àquela fé. Mas ele ali naquela hora se sente oprimido, preso. Vem o terceiro estágio. Humilhação, fé, e agora chegou a hora do arrependimento. É essa hora que no meio daquilo, a serva do sacerdote olha para... Não foi a serva, foi um parente do rapaz a qual Pedro havia cortado a orelha. Aí, sabendo que ali estava Pedro, olhou para Pedro e disse, epa, foi você. Você é discípulo dele. E aí já fica a ameaça. Ele lembra do que fez, foi repreendido. Ele está ali diante de alguém que conhecia a história, viu ele. Está sobre aquela pressão toda e ele diz logo de cara, não, eu não conheço esse homem. E na mesma hora, o galo canta. E assim que o galo canta, ele volta os seus olhos ali no pátio, e Jesus está olhando para ele. Mas não é o olhar de acusação, não é aquele olhar dizendo, eu te disse, não. É o olhar de amor e de graça de Jesus. É o olhar que não repreende, é o olhar que instrui.
É o olhar de quem ama. É o olhar que diz: Pedro, eu estou aqui. Você me negou, mas eu estou aqui. Eu sou ainda o Jesus que te chamou lá para tirar, soltar as redes e me seguir. Sou eu que vou fazer você pescador de homens. Sou eu, Pedro. Olha para mim. E Pedro olha e cai no choro. E acontece uma coisa que o apóstolo Paulo, ele de uma forma incrível, ele mostra essa tristeza que Pedro sentiu. Essa tristeza diferente, essa tristeza que é uma tristeza salvadora. Aquele choro amargo, de dor, ia se tornar uma doce mudança para a vida de Pedro. 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, diz assim: 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10. Entristecidos, aliás, 7, capítulo 7, versículo 10. Do 9. Agora, porém, alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação e que desculpas de indignação, de temor, que saudade, preocupação, que desejo de ver a justiça. A tristeza, segundo Deus, produz vida. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza que Pedro sentiu naquela hora, essa tristeza segundo Deus. Uma experiência que começa e não termina. Vai toda a vida. É o arrependimento. É um processo contínuo, porque é uma mudança que vai acontecendo na sua vida, passo a passo. Eu me arrependo hoje, começo o processo, mas vai adiante. E pode durar a vida toda. E Pedro começou isso na vida dele. Naquela hora do choro, naquela hora da tristeza, naquela hora que o galo cantou, Deus deu o sinal, agora começa. Porque tem um detalhe. O galo, quando canta, não é só porque ele está anunciando um novo dia. O galo canta para dizer: acabou a noite, acabou as trevas, chegou o fim. Era esse o recado. Pedro, acabou. Período de trevas, o que você agora acabou, agora inicia outra fase, que é arrependimento e nova vida. Agora chegou a hora de você se arrepender disso. E ele chora amargamente, o seu desespero vem da culpa. E olha, que se há uma coisa que tem atormentado muita gente, é a consciência culpada. Pois a consciência é um juiz que tem na mão a sentença contra nós. Ele pode nos absolver ou nos condenar. A consciência é assim, ela nos acusa e também nos condena ou nos absolve. Na maior parte do tempo, a consciência está nos condenando. Nós vivemos isso. A culpa e a condenação vão produzindo na sua vida vergonha, medo, desespero, agitação e o pior, o remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Porque o remorso é você ter o problema, é você sentir culpado,
sentir-se condenado e ver sem nenhuma saída, sem nenhum tipo de cura para a sua condição. O remorso não vê saída. O remorso só faz você entender: eita, errei, agora é tarde demais. O remorso acontece justamente enquanto você vai no erro e está tudo bem, você continua o erro. Quando descobre que está errado e aquilo traz consequências a você, aí vem o remorso e diz: eita, errei, agora não tem mais jeito para mim. Arrependimento não. O arrependimento você erra, você tem consciência do erro, mas você diz: agora eu não quero mais errar, eu não quero mais essa condição, eu quero sair dessa condição, eu não quero viver mais assim. E aí o arrependimento é essa mudança que acontece no coração. E você passa para o último estágio, a nova vida em Cristo Jesus. Que coisa linda! Isso aconteceu nesses estágios todos com Pedro. Pedro, depois daquela dor terrível de ter negado aquele que o amou, que o ama, de ter visto toda aquela cena, a prisão, a condenação, a crucificação, Pedro está ali, isolado, precisando de alguma cura para a vida dele. Ele negou o mestre, e o mestre sabia que ele ia negá-lo, e avisou, e aquilo vai martelando o coração, porque muitos têm recebido o aviso de Deus, muitos têm recebido o aviso do Senhor, há muitos que já receberam a mensagem aí na rua fora, alguém dizendo para você: estou orando por você, estou orando pela sua vida, estou orando para que Deus lhe livre, que Deus lhe salve, estou orando pela sua vida. Aí disse: amém, irmão, ore, continue orando. Até que chega o problema, a dor, a agonia. E aí lembra: nossa, me avisaram. E eu continuei no erro, eu continuei praticando o que era mal. Depois de tudo, Pedro sabe que Jesus ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro, ele foi lá. As mulheres falaram que viram ele. Ele estava em casa e ele apareceu. Mas antes disso, ele recebeu outro recado. Quando as mulheres souberam da ressurreição, disseram: avisa os meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los na Galileia. Avisa a Pedro também. É como dissesse para ele se lembrar que ele ainda é meu discípulo. Tem muita gente que já não se sente assim. Pensa que Deus se esqueceu, Deus não esqueceu de você. Deus não te deixou de lado, não botou seu nome lá na prateleira. Não, Ele ainda tem você com muito amor. E é nessa hora que Pedro ali, pensando ainda: será que ainda tem chance para mim? Ele ressuscitou, ele veio, visitou a gente, eu sei, ele está vivo, mas será que eu sei, eu quero mudar, mas será que eu vou à frente? E aí ele decide voltar à prática antiga. Vou pescar. Alguns, eu vou com você também. E vão pescar. E quando estão pescando, nada de peixe. Isso, tanto tempo aí, com Jesus, esqueci até como que se pesca. Não tem mais jeito de peixe aqui. E aí aparece um homem lá na praia e diz: olha, lance a rede do lado direito do barco.
talvez no coração dos discípulos pensaram, eu já ouvi essa história. Isso já aconteceu. Lança a rede. E se encheu de peixe. Aí João disse, só quem conhece onde estão os peixes é Jesus. É Ele. Pedro imediatamente colocou a túnica e pulou dentro d'água. Nadou ali. Dizem que era em torno de 90 a 100 metros, né? Então foi aquele nado de 100 metros que passou Phelps, nem Phelps pegava ele. Foi medalha de ouro nos 100 metros ali, Pedro. Chegou lá, Jesus já estava com um peixinho na brasa. E dizendo, traz os peixes. E contaram 154 peixes. E a rede não se rompeu. Porque Jesus sabe exatamente o peso certo. E Pedro ficou ali, comendo peixinho, Jesus com ele. Até que Jesus disse, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeirinhos. Pedro, sim, Senhor, tu me amas. Aí Pedro diz, meu Deus. Aí vem o filme todinho de volta, 3 vezes. 3 vezes eu neguei. 3 vezes ele pergunta do meu amor. Sabe aquela coisa que você chega para alguém e diz, você me ama? Amo. Sim, sai logo de cara, né? Eu amo. Na segunda vez já, eu amo. Na terceira é para pensar. Pedro, tu me amas mesmo? E aí, Pedro disse, não, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não preciso te dizer. Olha aqui dentro. Olha dentro de mim. Não restou mais nada em mim, a não ser o meu amor por ti. E é quando não resta mais nada na nossa vida, a não ser o amor de Deus, que podemos ter uma nova vida com Ele. Quando tudo se vai, quando toda esperança no mundo acabou, quando só resta Jesus, restou o melhor para você. É aí que ele sente esse novo nascimento. É aí que ele sente que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui fala isso com propriedade. No capítulo 6, no verso 1 a 5, ele diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Por isso a importância do batismo, a profissão pública de fé. É quando você diz para o mundo, porque quando você desce nessas águas, não é só um ritual, não é uma ordenança apenas. Você está dizendo que está ali, se humilhando para o mundo, para ser exaltado por Deus. Você está dizendo ali que está ali por fé. A fé naquele que morreu no seu lugar e ressuscitou. E assim como ele morreu, eu também ressuscito. Isso é fé. E ali você mostra o arrependimento completo por todos os seus pecados. Você diz aqui, eu morro para o mundo, para viver uma nova vida para Deus.
E quando você emerge das águas, todo molhado, molhado por fora e completamente limpo de coração. Uma nova vida se transforma ali e todos vêm e diz: agora mudou. Agora é outra vida. Eu vi recentemente um pastor numa cidade americana, não, no Canadá. Ele foi fazer um batismo. As pessoas se converteram, pediram que fossem batizadas. E ele foi a um rio para fazer o batismo. E um grupo de pessoas, opositores, não cristãos, de entidades ali, foram lá protestar. E com faixas, com palavras, com palavrões, com represália, quase partindo para a violência, tanto que a polícia teve que estar lá, tentando de todo modo persuadir aquelas pessoas a desistirem daquilo. Mas aqueles que batizavam, quando saíam das águas, o sorriso vinha de orelha a orelha, e eles diziam: glória a Deus. Naquela hora estavam testemunhando para o mundo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o processo. Esse é o processo simples, mas poderoso na vida de alguém, que transforma a sua vida como transformou a minha um dia. Exatamente hoje, fazendo 31 anos. Aliás, não foi hoje, né? Hoje é dia 12. Mas no dia 10 de dezembro de 89, eu entreguei minha vida a Jesus. E minha vida foi transformada. Eu saí das trevas para a luz. Conheci a verdade me libertou. Mergulhei nessas águas para ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E hoje sou uma nova criatura graças a Ele. Tudo isso porque um dia Ele me perdoou. Quer chamar Barreto? Ele vai tocar um hino. E quando nós estivermos cantando esse hino, você vai... Esse hino é uma oração. É uma oração cantada, que você vai cantar comigo. E nessa oração, fala do perdão do Senhor. Imagine aquele momento tão difícil na vida do apóstolo Pedro. Mas o amor de Deus estava ali, os olhos do Senhor estavam postos nele. E eu penso ele aqui naquele pátio, olhando Jesus sobre aquela pressão toda. O galo cantando. E se havia uma canção a ser cantada, uma oração a ser feita, era essa. Perdoa-me, Senhor, se não vivi para te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir.
Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer para mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Senhor Deus, perdoa-nos por tantas vezes duvidar